Olá, sejam bem-vindos à Sala da Alma. Nós estamos aqui com a pastora Márcia, desvendando os mistérios da nossa alma, buscando aprendizado para que a gente possa contribuir com a construção, com essa construção dentro de nós. Você tem dúvidas? Nós também. Por isso nós estamos aqui em busca dessas respostas. Você pode acompanhar todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Vamos caminhar mais um pouquinho, pastora? Vamos. Bom, na última meditação, e busca que nós fizemos, nós falamos sobre esse sistema social e esse relacionamento interpessoal entre as pessoas, onde houve-se então essa adequação por uma necessidade mesmo das pessoas relacionar, umas com as outras. Então foi aquilo que nós falamos, sobre o quanto é nocivo essa adequação, o quanto é nocivo essa busca por um comportamento onde se busca a aprovação e a socialização. E nós sabemos que conflitos, nós já temos conflitos por estarmos vivos. Mas quando nós nos adequamos e abandonamos a construção da nossa individuação, o que acontece? Nós começamos a gerar conflitos. Então nos tornamos geradores de conflitos. Além dos conflitos existentes, naturais da nossa vida, nós vamos trabalhar assim para gerar conflitos. Por quê? Porque do lado de fora, na externalização, vai vir a busca, as cobranças e essa necessidade de satisfazer. De outro lado, as necessidades pessoais. Então, isso tudo vai gerar um conflito interno, Então, esse conflito interno é o pior conflito que existe. Bom, pastor, então a gente falou um pouquinho sobre o abandono dessa identidade, dessa criação, e aí então esse assumir essa adequação para lidar com a vida, Isso. Aí a partir daí, então, nós começamos a lidar com as situações da vida dentro desse contexto, fora da nossa identidade, Isso. que deveria ser o ponto principal. Aí vamos para a vida. Na prática, como que acontece isso? Como que as pessoas lidam com a vida não estando no lugar correto, não estando com a alma no lugar correto? Tá, então eu gostaria de iniciar essa conversa, esse bate-papo, lendo o mesmo versículo que eu li na última. O salmista Davi, no Salmo 22, Davi é uma pessoa muito interessante para nós estudarmos, Porque Davi era um homem que aprendia muito sobre si mesmo e aprendia sobre Deus, Porque conforme você vai estudando e você vai aprendendo sobre você, você vai entendendo Deus. Porque nós somos, a obra-prima do Senhor. Então nós somos pessoas que precisamos entender e compreendermos a nossa estrutura. Então Davi era um homem que procurava se conhecer e a partir daí ele ia descobrindo e conhecendo Deus. E ele escreve no Salmo 22, versículo 20, ele diz assim: livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Então, quando nós temos a nossa alma como predileta, nós temos então um investimento e uma dedicação à altura das necessidades da alma. Então, o que acontece quando eu abandono a construção própria, a construção interna, e como dizemos a semana passada, eu estou enfatizando muito bem isso, porque é a nossa dinâmica da sociedade, vivermos a partir daquilo que os outros exigem. Então, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar geradores de conflitos. Os piores conflitos internos que existem entre a sua necessidade e a necessidade de cobrança alheia. Então vamos analisar o seguinte: existem 3 tipos de indivíduos. Existe aquele indivíduo que ele vai aprender a lidar com os conflitos, ele vai aprender a lidar, ele não vai resolver, ele vai aprender a lidar com os conflitos, derivados dessa guerra mútua, desse motim entre as minhas necessidades íntimas e as necessidades externas. Então ele vai aprender a lidar. Nós temos um outro indivíduo que vai se sujeitar a essa situação, ele vai ser uma vítima desses conflitos, ele vai se perder no meio desses conflitos, e existe o caráter operante. O que eu acho do caráter operante? O que eu falo do caráter operante? São as pessoas que elas vão sentir as necessidades e elas vão usar as outras pessoas
para sanar as necessidades. Então a gente percebe, Muzi, que existe o que acontece quando nós, seres humanos, que vivemos em conflito, existe conflito. Então, quais são os conflitos legítimos que nós temos na nossa vida? A partir das nossas decisões e das decisões alheias. Mas quando eu estou embasado, quando eu estou em construção, quando eu estou aprendendo, quando eu substituí, lembra que eu disse, o mestrado dos pais, e eu entendi que eu tive que assumir esse mestrado da minha alma, eu tive que buscar informações, eu tive que aprender, ou seja, por experiência vivida, ou até mesmo estudando e analisando. Então, quando eu assumo, quando eu tomo a minha vida nas mãos, vou ter conflito? Vou ter conflito. Mas que conflitos são esses? Conflitos derivados de decisões minhas e de decisões alheias. Então, o que eu vou fazer com as decisões alheias? Os conflitos baseados nas decisões alheias. Eu vou picá-los dentro de compartimentos. Ou seja, vamos traduzir? Eu vou definir a realidade. Essa pessoa é assim, ponto. Essa pessoa não tem como mudar, ponto. Como eu devo agir com essa pessoa para que ela não me fira e que eu também não a fira, ponto. Até onde essa pessoa consegue ir, ponto. Mas só consegue fazer isso quem está construindo a si mesmo, quem está dedicando-se, quem está assumindo o mestrado da vida e não permitiu a adequação desse relacionamento interpessoal que é exigente, onde as pessoas se adequam ao comportamento. Então, uma pessoa que se adequou ao comportamento, ela não consegue picar, ela não consegue cortar esses ciclos e dizer isso é isso. E o que ela faz com as decisões próprias? Vamos supor, o que ela fez, o que ela vai fazer com a decisão que ela tomou que deu errado? Ela vai levantar a face, assumir o lombo, enfrentar a consequência. Por quê? Porque ela vai entender que é uma questão de aprendizado. Ela vai aprender. Então a gente vê nesse esquema, como a senhora pontuou, uma pessoa que não está envolvida emocionalmente. Fala-se muito das emoções na hora de se explicar as questões humanas. Mas aí nesse caso nós vemos uma pessoa que lida com as situações, com os conflitos, como a senhora está colocando, de uma maneira técnica, e racional. Isso. Fora das emoções dela. O porquê? Porque quando eu volto para mim, para minha construção, eu ganho uma dinâmica que significa, que tem o sentido de racionalização. O que é isso? Por meio de eu lidar com as minhas situações internas e construir, eu vou começar a adquirir uma inteligência emocional. Por quê? Porque eu não estou vivendo do lado de fora, eu estou vivendo do lado de dentro. Do lado de fora são só respostas da minha internalização. Então eu estou aprendendo a lidar comigo. O que acontece hoje? Hoje o ser humano quer lidar com as pessoas sem aprender a lidar consigo mesmo. Então a partir do momento que eu vou lidar com as pessoas sem lidar comigo mesmo, então aí vai surgir os conflitos interpessoais. Por quê? Porque aí eu vou ceder e vou convidar as pessoas também a ceder a adequação. Então, quando eu estou construindo a minha identidade, principalmente em Deus, que a gente vai construir a nossa identidade não baseado em informações, mas em Deus. Quando eu estou aprendendo em Deus a construir a minha identidade, quando eu estou recebendo informações e eu estou paulatinamente, gradativamente, alcançando esse progresso, eu vou alcançar uma inteligência. Essa inteligência vai fazer com que eu enxergue as coisas não por uma ótica de vitimização particular, mas numa ótica prática. Aí a pessoa, quem sabe você que está me ouvindo, está dizendo, mas como eu vou alcançar isso? Começando. O que acontece conosco, a humanidade, é o seguinte, nós temos medo de mudar, nós temos medo do novo. Nós temos medo. Está dando errado? É fácil, vamos consertar. Vamos aprender a consertar. Então, como eu estava dizendo para você, existem 3 tipos de dinâmica de lidar com o conflito. Existem os conflitos naturais, que são gerados pelas decisões dos outros em mim, e existem os conflitos que são internos, gerados por essa situação onde você se amoldou e se adequou.
onde vai gerar, eu vou falar aqui sobre diversas situações. Então existe aquele que aprende a lidar com o conflito, não tem sempre aquele resolvedor de problema. Ele sempre tem que estar com problema em atividade, sempre está com problema, e ele está sempre ansioso e sempre motivado por problema, então ele está aprendendo a lidar. Só que na verdade, ele aprendeu a lidar, mas ele não resolve. Existe aquele que se coloca debaixo dos conflitos, tá? Então ele assume um papel de sofredor, e existe aquele que é um pouquinho mais esperto, vamos dizer assim. O que ele faz? Ele observa a situação, e ele se amoldou, se adequou à sociedade, então ele vai em busca de pessoas para resolver a fome dele. É aquele aproveitador, sabe? É aquele um que chega em você e usa o que você tem, ele vai no outro e usa o que o outro tem, ele vai no outro e usa o que o outro tem, então ele vai fazendo isso. Agora, aí poderia dizer, ele é 100% culpado? Não, ele encontra pessoas que acreditam e que também estão famintas. Às vezes vou dar um exemplo, eu preciso de algo que você tem, tá? Então eu chego em você e eu vou usar você. Mas por outro lado, você também precisa que eu te use, porque você precisa existir a partir de mostrar a sua capacidade. Então, se eu tenho 70% de culpa, você tem 30%, porque você se permitiu ser usado. Então, às vezes fica muito complexo, né? Mas é esse exercício que a gente faz, sem perceber, às vezes no inconsciente. Às vezes você diz assim, tal pessoa me usou. Mas usou por quê? Por que essa pessoa usou? Será que eu tive a necessidade de ser um objeto? Será que eu tive a necessidade de mostrar, de revelar, de me evidenciar a partir de? Então vamos lá, vamos só recapitular, tá? Porque esses assuntos mesmo da alma, você diz, ai, que complexo, que preguiça de aprender. É verdade, tudo que diz respeito a você é complicado. Tudo que diz respeito a mim é complicado. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nunca investimos conhecimento, nunca investimos estudo e tempo. O que nós queremos? Nós queremos uma terapia pronta, nós queremos um coach, nós queremos, tudo isso pronto, é o que nós queremos. Agora, a solução não está em alguém chegar para você e dizer, não, a solução está em você olhar e dizer, não, peraí, eu vou aprender como é que eu funciono. Eu vou aprender. Nós não estudamos tudo, não é verdade? Não estudamos, não analisamos, aprendemos. Então, vamos aprender sobre nós. Então, o que nós estamos aprendendo? Que a sociedade criou uma saída, tá? Para viver. Qual foi a saída que eles criaram para viver? Adequação. Onde eu vou copiar o comportamento alheio. Onde todo mundo vai se copiar, abandonando a construção interna e se sujeitando ao comportamento alheio. Nessa atitude, vamos nos tornar o quê? Geradores de conflito. Aí eu entro. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que encontram 3 tipos de características de pessoas geradoras de conflito. Quais são? Aquelas que convivem com os conflitos, aquelas que sofrem com os seus conflitos e aquela que é operante, que vai aproveitar das outras pessoas para resolver os seus problemas. Entende? Então, a sociedade se divide nisso. Aí você pergunta o seguinte, mas onde estão as pessoas que elas se colocam dizendo, não, eu vou me construir e eu não vou ser uma geradora de conflito, eu vou apenas resolver os conflitos realmente existentes e realmente objetivos. Então vamos lá. O que acontece quando eu me torno vítima dos conflitos? Primeiro, o que acontece? Eu coloquei aqui, é um peso enorme para decidir. Você já viu pessoas que elas não conseguem ter o poder de decisão? A dúvida, irmãos, a dúvida é uma coisa terrível, terrível para todo mundo. Uma dos dominadores da nossa energia, dos minadores do nosso ânimo, é a dúvida e a incerteza. Você quer ver uma pessoa enfraquecer emocionalmente? É dar a ela um problema que ela não sabe resolver. Então, essa confusão, essa geração de conflito, onde você se abandona e você vai viver um comportamento, quando você chega para decidir uma coisa, você não consegue. O que você precisa? Você precisa de uma decepção para resolver algo. Você precisa que o outro tome a decisão para que você consiga concluir.
Mas aí se o outro tomar a decisão, não é você que é regente da sua vida. Quantas pessoas, Muzi, que você conhece, que elas não estão no leme da própria vida. Elas dependem que as pessoas ao redor tomem decisões e então elas se sentem confortáveis. Por quê? Porque alguém decidiu por elas. Nós estamos assim nos escondendo, né, pastora? Esse então, episódio é assim. É assim, né? Quando eu abandonei a minha criação e eu fui viver do lado de fora copiando um comportamento, nas tomadas de decisões, eu vou agir da mesma maneira. Eu vou precisar que o comportamento das pessoas venham definir o que eu vou viver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terceirizar a minha vida. Então eu vou esperar que alguém tome uma decisão para que eu possa me sentir confortável. Independente das decisões que as pessoas tomarem, mesmo que for ruim para mim, eu vou me sentir confortável. Por quê? Ai, que bom, eu não tive que decidir. Bom, pastor, então nós estamos, na verdade, o tempo todo no caminho contrário do nosso progresso, né? Isso. Porque nós estamos nos adequando, procurando explicar as nossas emoções e não tomando o leme das nossas ações, né? Isso. E não suportando o que volta. E aí o ser humano fica nessa busca que nunca se acha, como a senhora disse, nós queremos coisas prontas, né? Talvez as pessoas gostariam de ouvir aqui como resolver, né, de maneira mais direta, quando na verdade a gente precisa estar disposto a fazer esse trabalho de volta. Não né? Não tem como você pegar uma receita e dizer o seguinte, eu vou fazer isso e eu vou resolver todos os meus problemas. Se não houver uma dedicação adequada, se não houver um trabalho, se não houver um estudo próprio, né? A Escritura diz, o apóstolo Paulo dizia, examinai-vos a vós mesmos. Então a importância de você se estudar e se analisar. Uma coisa muito importante essa opção que as pessoas tiveram em viver do lado de fora e abandonar, sendo geradores de conflito, você percebe hoje que o progresso de muitas pessoas tem sido inibido por isso. Por que eu digo progresso? Porque quando eu não tenho uma construção própria, uma construção que é dentro de mim, eu vivo externamente, eu não vou conseguir trabalhar pelo meu progresso. Vai existir também uma adequação com respeito à minha conformidade. Ah, tá bom. Olha, tá acontecendo uma prova lá na empresa que para gerente. Aí bate aquele medo, aquela insegurança. Não, mas se eu fizer essa prova e for reprovado, aí as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão falar, e aí, não sei o que, tal, e aí eu vou ser hostilizado, então eu não vou. Então a pessoa, nós vamos falar na sequência das nossas meditações sobre auto-boicotes e várias coisas. Então, você percebe que essa geração de insegurança, gerando essa insegurança e alimentando essas indecisões, afeta diretamente no progresso pessoal. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue enfrentar a hostilização. Se ela não conseguiu enfrentar a hostilização e preferiu adequar-se, ela vai ter essa dinâmica e esse padrão, esse princípio, durante todas as tomadas de decisões. Então você percebe quantas pessoas falam assim, eu gostaria de me casar, gostaria de ter uma pessoa, mas ela começa a pensar no ônus, né? Então ela começa a pensar, mais isso, mais aquilo, então eu vou ficar no ninho do pai e da mãe. Então você percebe que o progresso, muitas vezes, ele tem faltado na vida de muitas pessoas por conta disso, né? Por conta dessa inibição, por conta de preferir o ostracismo do que a evidência. Então as pessoas, elas preferem ser uma ostra, estar dentro do que se posicionar. Por quê? Porque se posicionar machuca, se posicionar fere, se posicionar é risco. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que faz o melhor para você do que você ousar, do que você acreditar? O exercício de você acreditar, de você buscar o pouquinho. Aí você diz, mas eu tenho tão pouquinho aqui dentro. Mas pega esse pouquinho que você tem aqui dentro, esse pouquinho de fé, esse pouquinho de individuação, esse pouquinho de apreço que você tem por você, comece a colocar do lado de fora.
Comece a praticar do lado de fora. Por quê? Você vai pegar gosto. É pouco, mas é seu, é verdadeiro, é genuíno. Não é cópia de ninguém, não é xerox de ninguém. Você não está imitando ninguém no palco da vida. A vida não é um palco. A vida é uma história, uma trajetória. Então, a importância das pessoas entenderem isso. Então, você percebe que até mesmo o progresso, a gente pode fazer uma sala só sobre a inibição desse progresso. Pastora, a senhora usou o termo individuação. A senhora usou muito esse termo também agora no Ele por Elas, né? Nesse que a gente teve esse estudo. E fala um pouquinho sobre isso. Explica um pouquinho mais na prática. As pessoas, elas conseguem 880, elas não conseguem entender. O individualismo, são as pessoas, elas despertam para o individualismo, quando elas dizem o seguinte, eu quero, é a minha vontade, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Então o que elas fazem? Elas começam a isolar todos aqueles que não são produtivos, não são interessantes para elas, e elas vão atrás só daquilo que elas são interessantes. Só que elas se esquecem que no individualismo, elas podem matar muitas fontes que elas vão precisar. Então, o individualismo é péssimo para o crescimento. O individualismo é péssimo, por quê? Porque ela pode chegar lá na frente, alcançando o objetivo, mas perdendo o suporte. E aí ela desmonta tudo que alcançou. A individuação não. A individuação é você trabalhar aqui dentro para você e ao mesmo tempo você ir construindo aquilo que está ao seu redor, ajudando as pessoas e dividindo aquilo que você constrói. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo principal de Deus sobre nós. Esse é o propósito. É sempre dividir o que se constrói. Isso, e nunca eu construo e divido. E vou abençoando as pessoas que estão comigo e elas vão crescendo junto comigo. Elas vão prosperando junto comigo. Elas vão caminhando junto comigo. Pastora, a gente nota que quando a gente faz essa troca de dar para o externo o leme da nossa vida, a gente trocou o comando disso, né? De Deus, isso. seria dentro de nós. Você trocou a dinâmica, porque é o seguinte, Deus em mim e a minha vida no próximo. E não o contrário, o próximo em mim e eu na vida do próximo. Aí não funciona. Não há como agir de acordo com aquilo que Deus planejou. Não, aí não funciona. Então, você percebe que quando você opta, quando as pessoas optam por essa dinâmica que nós acabamos de falar, que estamos batendo em cima dessa adequação, o que vai acontecer? Indecisões, dúvidas, questionamentos. Então as pessoas elas vão adquirindo a procrastinação, vão jogando tudo para frente, tudo para frente, tudo para frente. Então a insegurança, ela será muito operante, as indecisões serão muito operantes, a falta de progresso, a falta de criatividade, a falta de crédito em si mesmo, né? Mas essa mudança exige mais do que conhecimento e inteligência. Aí você diz assim, eu vou adquirir um conhecimento e eu vou me tornar uma pessoa construtora, eu vou construir e eu vou me tornar uma... Não, isso é muito mais. Se você não buscar Deus, você não vai conseguir. O que as pessoas, quais são as reações das pessoas quando elas se dão conta que elas estão vencidas pelo sistema? Ou seja, elas já se renderam, já estão vivendo no conflito. Umas se adequam, como nós dizemos, outras se tornam operantes, e eu quero falar de uma situação que se chama alienação. Isso é muito interessante também nós falarmos, né? Nós temos as pessoas que sofrem com o conflito, nós temos as pessoas que sobrevivem, nós temos as pessoas que são operantes, que captam a energia dos outros, né? O talento dos outros para sobreviver. Quantas pessoas que você olha e você percebe aquele movimento todo, mas você percebe que é a mãe, que é o pai, né? Que é o amigo. Tudo aquilo é tudo uma dosagem de cada um dentro daquele indivíduo, né? Não houve um crescimento próprio. Então ele vai, pega de um, pega de outro, esse é amigo, tal. Agora, existe uma outra alternativa que eu vejo muito no meio dos crentes, alienação. Ou seja, você conhece aquele ditado? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então a alienação funciona assim. Eu vou ignorar, eu vou fazer vista grossa, a famosa vista grossa. Eu vou ignorar que o meu marido não me ama. Eu vou ignorar que o meu marido me trai.
eu vou ignorar que o meu filho, o relacionamento que ele tem por mim, é baseado em interesses. Então, eu ignorando essas situações, eu não sofro. Entende? Então, eu vou viver uma situação superficial na minha vida. E eu vou montar toda a minha estrutura de vida em cima disso, de toda essa alienação. Então, eu vou criar imagens idealizadas, aquela famosa questão de eu mesma e da minha família e dos meus amigos. Os crentes fazem muito isso. Por quê? Porque os crentes têm uma necessidade de tudo pronto, de imediatismo, entende? Eles têm uma necessidade de faz de conta, eu não sei de onde vem isso. Eles não entendem que a construção ela é imprescindível. E você não se constrói uma vida a partir do nada, você não constrói uma vida a partir da vontade, é esforço, é suor, é trabalho. São anos que se constrói. Uma história e uma relação boa de você com você mesmo, são anos, a vida toda você vai trabalhar nisso. Então, pelos crentes olharem a Escritura e ver toda aquela bênção, aqueles projetos de Deus, então eles sentem um imediatismo enorme em fazer, em acontecer. Então, se não acontece, o que eu faço? Eu faço de conta. Né? Então você vê muitos crentes, né? A minha família é uma bênção, tudo é uma bênção, tudo é uma bênção, eu sou uma bênção, fulano é uma bênção, mas você percebe que é tudo uma necessidade que as pessoas têm de acreditar que tudo está bem. Pastora, nós já vimos o termo que esse exercício que a senhora colocou agora é um sistema de defesa pessoal, né? Como que a senhora vê essa expressão? Quando as pessoas usam esse tipo de alienação diante da realidade como, eu estou me defendendo daquilo que eu não consigo lidar. Porque o ser humano, ele foge da dor curativa. Existem vários tipos de dores. Existe a dor que ela te vence, que é a dor que é fabricada por meio das suas misérias. É como uma dor gostosa, né? As pessoas dizem assim, é uma dor gostosa. O que é uma dor gostosa? É uma dor que faz você sofrer e que ela causa uma massagem em toda a sua miséria. E existe a dor curativa, né? Assim como a palavra do Senhor diz, eu feri para curar. O que é a dor curativa? A dor curativa, ela vem do exercício de você encarar a sua realidade. Vai doer, mas você vai crescer. Vai doer, mas você vai amadurecer. Porque a verdade, ela é unicista, ela é única, ela não tem verdade paralela. Mas a verdade, algumas pessoas acham a verdade complicada, porque às vezes ela machuca. Por que ela machuca? Porque ela vem num enfrentamento, não vou dizer da mentira, vamos dizer assim, das ilusões, daquilo que você criou. Então, esse método, os métodos todos são totalmente falidos. Quando eu me adequo, quando eu só aprendo a lidar, quando eu me torno um captador de talentos, ou quando eu me torno uma pessoa alienada. Os 4, vamos falar assim, são totalmente métodos falidos. O que funciona? Funciona você voltar para dentro de si, pegar um pouquinho do que você tem e começar a praticar. Um pouquinho das suas verdades, um pouquinho do seu aprendizado, um pouquinho da sua fé, um pouquinho de você e começar a colocar do lado de fora. Gradativamente, sabe? Sem cobrança. Errou, falhou, não tem problema. É você com você. Nem Deus vai te acusar, sabe? Errou, não tem problema. Sabe? Começar a acreditar, começar a ouvir Deus, começar a confiar na direção do Senhor. Quantas vezes o salmista Davi dizia, Senhor, guia-me na tua verdade. Por quê? Porque o salmista sabia que a verdade humana, ela é mentirosa, ela é enganosa. Então ele dizia, Senhor, guia-me na tua verdade, eu quero aprender a tua verdade. Então, não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Deus dentro de você, norteando você, ensinando você, dirigindo você, a importância disso. Bom, Muzi, nós já estamos passando para o término. Esse é um assunto muito extenso e delicioso de ser feito. Pastora, nesse caminho de volta é muito importante a gente gostar do que vê, né? E disso tudo que ainda não está pronto, como a senhora disse, né? A minha família talvez não é a melhor dentro, porque fora dessa adequação, nós não temos mais essa vontade de querer que tudo esteja aprovado de acordo com a ótica humana. Então é gostoso ver
né, aquilo que não deu certo, aquilo que não está bom, aquilo que ainda vai ser trabalhado. E amar esse processo. Né? Uma coisa muito interessante, que nós cometemos muito erros, nós somos as pessoas mais preconceituosas, nós, conosco. A gente quer o filho perfeito, o marido perfeito, a casa perfeita. Só que aquilo que é seu é a coisa mais linda que existe, porque é única, é única. Seus filhos são defeituosos, mas são seus. Seu casamento não é, mas é seu, é seu. Por que você precisa dessa ação comparativa? Não cobiçarás, diz a Escritura. Então, a cobiça, ela acontece por meio da insatisfação. Então, a insatisfação acontece por meio do quê? Por causa da idealização externa. E eu não preciso da idealização dos outros para criar os meus padrões. Eu tenho a minha própria idealização. Você escova os dentes com a escova do outro? Você usa a roupa íntima do outro? Não. Então, o porquê que você vai usar aquela comercialização que nós dizemos? Transacionar. Por que eu vou transacionar a minha vida? Por que eu vou comercializar a minha vida? De forma alguma. Uma coisa muito interessante sobre alienação também, que nós vamos falar mais pra frente, é quando as pessoas guardam ressentimentos dentro do coração e elas fingem que isso não existe e os relacionamentos são abalados, né, por conta disso, nas alfinetadas, nas predisposições, nos preconceitos. Bom, para nós encerrarmos, quais são os efeitos de pessoas que geram conflitos? Vamos chamar geradores de conflitos, tá? Quais são os efeitos? Inúmeros, eu marquei algum aqui. Esmagadores de energia. Geradores de conflitos não têm energia, eles não têm ânimo. Outra coisa, capacidade de raciocínio diminuída, de inteligência, de captar, diminui. Pessoas que geram conflito, você pode ver, pessoa com insegurança, indecisão, ela é difícil de concentrar. Então a diminuição de inteligência, de capacidade, de observação, diminui. Por quê? Por causa dos olhos externos. É o externo que conta. Não é o externo que conta, é o interno. É aqui que vem a demanda, tá? Outra coisa, frequentes enfermidades. Autoboicotes, doenças psicossomáticas. Quando você tá para decidir uma coisa, te dá uma dor de cabeça no dia anterior. Você vai fazer aquela prova para gerente, no dia anterior te dá dor de barriga, te dá dor de cabeça, aí você tem uma satisfação para você dizendo, eu não fiz a prova porque eu fiquei doente, mas não é. A doença foi provocada por um sistema inconsciente de autoboicote para que você não fique mal com você e não fique mal com os outros. Uma das coisas mais ruins que eu vejo nisso, Muzi, a perda de contato consigo mesmo. A pessoa mais linda dessa terra sou eu mesma. A pessoa mais gostosa de se conviver, não é porque eu sou boa não, eu sou ruim, como todo mundo tem a sua ruindade, sua maldade, não. Mas a melhor pessoa que eu conheço sou eu, pelo amor de Deus. Então essa perda de contato consigo mesmo, eu acho que isso é a coisa mais dolorida, triste que existe. Sabe, eu fico com dó quando eu vejo a pessoa, ela perdeu o contato consigo mesma. Aquela pessoa que está dentro dela, que é maravilhosa, aquela coisa gritante dentro dela. Sabe, que Deus criou, volta para mim, vamos construir, vamos lá. Vamos supor assim que a alma gritando, volta para mim, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos construir. Outra coisa, incoerências por meio de julgamento precoce. A pessoa que é geradora de conflito, ela tem muita incoerência na vida. Uma hora ela quer uma coisa e ela faz outra, contraditório. Claro que no decorrer nós vamos falar sobre isso. E por último, ela sofre por uma consciência de incompatibilidade entre ela e o meio. Às vezes se sente deslocada, sente crises de complexo, de deslocamento e assim por diante. Inadequação muito grande. Sabe, parece que não encontra o lugar. Sim. Às vezes para você fica muita informação, né? Eu sei. Mas devagar nós vamos sanar tudo isso. Aí você pode mandar as perguntas, né, para as redes sociais, aí a Muzi sempre fala sobre isso. Para nós encerrarmos, eu gostaria de dizer uma coisa. Todos nós teremos conflitos, todos nós. A vida é cheia de conflito. Os conflitos lícitos são aqueles gerados pelas minhas decisões e pelas decisões do próximo. A do próximo eu encaixo em ciclos. A minha eu aguento a pancada, aprendendo. Agora, quem são os geradores de conflitos? Aqueles que se adequaram aos moldes da sociedade, abandonando a construção interior para viver de acordo
com as exigências do mundo externo. É isso aí. E nós vamos continuar então em busca desse conhecimento para que a gente possa fazer esse retorno. Estarmos de volta no controle, né? Assumirmos esse controle. Nós somos uma alma, nós escutamos aqui a pastora dizer, né? Nós somos a alma, nós somos o melhor, nós somos a mais linda. Isso. Então nós vamos continuar aqui nesse caminho de volta, esse retorno que nós estamos fazendo aqui nesse estudo da nossa alma e voltarmos para o controle, sairmos dessa adequação, aprendermos a vivermos como pessoas que sabem conduzir a sua própria história e contribuir com esse crescimento. E é isso que nós queremos, né, pastor? Se você tem dúvidas, mande para nós as nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade, e nós vamos procurar sanar essa dúvida para você, para nós, para que a gente possa então aprender um pouco mais. Nós te esperamos no nosso próximo Sala da Alma.